pegou. Sétimo ano, revisão, P1, quarto bimestre, capítulo 10, região sudeste. Então, nós estudamos sobre os domínios morfoclimáticos. O que é domínio morfoclimático? Domínio morfoclimático é a mesma coisa que bioma. Domínio morfoclimático é a mesma coisa que bioma. Só que na geografia nós chamamos de domínio, não chamamos de bioma. Domínio, qual que é a diferença? Nós não estudamos os animaizinhos, essa é a diferença. E também a diferença é que no domínio nós estudamos como que o homem ele altera esses espaços naturais. Então, sobre a região sudeste, qual que é o domínio que nós estudamos? Relevo. Tá? Então, como que é o relevo da região sudeste? Predomínio de planaltos, as planícies mais para o litoral. Tá? Então, região sudeste, predomínio de planaltos. O ponto mais elevado da região sudeste é o Pico da Bandeira, fica entre o Espírito Santo e Minas Gerais. É o pico mais elevado da região sudeste. Sobre o domínio, nós temos ainda o relevo de mares de morros. Lembra que eu expliquei para vocês? Tipo o Rio de Janeiro, dá para você ver certinho. Ou o Zaira, dá para ver certinho. É verdade, velho. É verdade. Vários morrinhos. Vários morrinhos. É elogio. Comparando o Zaira com o Rio de Janeiro. Tem municipal também, ó. Muitos. Então, ó, se você pegar aqui, ó, silêncio. Até mesmo aqui, silêncio. Se você até pegar, tipo, aqui mesmo o parque... Se você até pegar mesmo aqui, tipo, o Parque São Vicente, é uma área mais elevada. Daí se você vai ali, tipo, pro Habib's, pro Paço Municipal, é uma parte mais baixa. Então o geógrafo Aziz Absaber, ele vai chamar isso de mares de morros, tá? Então a região sudeste, não só o sudeste, mas praticamente toda a costa litorânea do Brasil, ela é composta ali, tipo, por vários morrinhos, tá? Principalmente a região sudeste. Mares de morros, vários morrinhos. Também chamados de domínios das meias laranjas, porque parece que os morrinhos são de meias laranjas. Ora habitado por pessoas, igual aqui do Parque São Vicente, ora tipo de forma natural, igual muitos morros do Rio de Janeiro. Prosseguindo, hidrografia. Nós estudamos aqui tipo, que a hidrografia do Sudeste, boa parte é composta pela bacia do Paraná. Então, por mais que tipo Paraná seja um estado do sul, o nome da nossa bacia também é Bacia do Paraná. Tá? A Bacia do Paraná, nós temos também o Aquífero Guarani, bastante importante, tá? Águas subterrâneas que nos auxiliam em épocas de escassez hídrica. Temos ali tipo o Rio Tietê, lá perto da sua nascente, praticamente sendo utilizado como hidrovia entre o estado de São Paulo e depois Mato Grosso do Sul. Então, boa parte também é utilizado como hidrovia, ou seja, como transporte, porque nessa área o rio ele é limpo. Vegetação. A vegetação predominante do Sudeste é a de Mata Atlântica. E lembrando, ela é considerada como hotspot. Por quê? Ela foi reduzida a mais de 75%. Então, no caso da Mata Atlântica, restam apenas 7%. Então, como tem menos de 25%, é um hotspot, tá? Uma área extremamente devastada pelas ações humanas. E lembrando, qual é o motivo da devastação da Mata Atlântica? É o processo de urbanização. Então, construção de casas, indústrias, comércios, ruas, avenidas, rodovias. Então, o processo de urbanização fez com que a Mata Atlântica fosse devastada. Tem só a Mata Atlântica no Sudeste? Não. Temos o Cerrado, aqui no Sudeste, quase ali, tipo, do limite entre São Paulo, Minas Gerais e também Goiás e Mato Grosso do Sul. Temos também a vegetação da Caatinga, ao norte de Minas Gerais, quase ali no limite da divisa entre Minas Gerais e Bahia. Tá? Então essas daqui são as vegetações que nós encontramos no Sudeste. E por último, para a gente poder finalizar, nós temos o clima predominante, que é o clima tropical. Aqui nós estamos no clima tropical de altitude, tá? Por conta da nossa elevação. Duas estações do ano, uma quente e úmida e outra menos quente e seca. Quente e úmida e a outra estação menos quente e seca. Então praticamente 6 meses de cada uma. Já sobre o litoral, exemplo, litoral de São Paulo, litoral do Rio, litoral do Espírito Santo, nós temos um clima tropical úmido, com maior quantidade de chuvas distribuídas ao longo do ano. E também maior calor por conta da área de planície.
Quanto mais baixo, mais quente. Quanto mais alto, mais frio. Economia, tá? Então eu vou falar a economia de cada estado. Economia do estado de São Paulo, foco nas automobilísticas. Falei milhares de vezes em sala de aula. GM, Mercedes, a Ford estava aqui, mas saiu. Scania, Volkswagen. Então todas praticamente aqui, tipo, na região do Grande ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano. Então, grandes empresas automobilísticas. É que a gente está aqui, então a gente não dá muito valor. Para. Obrigado, Wellington. Então a gente não dá tanto valor, tá? Por conta que nós estamos nessa região. Mas essa região, ela é mega importante para a América Latina. A Argentina comprava dezenas e dezenas, centenas e centenas de carros nossos. Carro da GM vendia de montão para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai. É que a gente está aqui, a gente não dá tanto valor, tá? Outra área também bastante importante, Porto de Santos, maior porto da América Latina. Tudo você compra da Shopee, AliExpress, boa parte vai tudo para o Porto de Santos. Aí daí depois chega até a sua casa de caminhão, carro, van, moto, enfim. O Porto de Santos também é bastante importante para exportação. Então, no caso aqui, tipo, nós exportamos carne, soja, laranja, café e tal. Porto de Santos, mega importante. Minas Gerais. A economia de Minas Gerais, o foco dela é bem forte na produção de leite, tá? Então, Minas Gerais, bastante forte na produção de leite. E depois esse leite até produzido queijo, né? Que é do leite que sai o queijo. Então, é por isso que o estado também é bastante produtor de queijo, por conta da sua produção de leite. Quadrilátero ferrífero, nós estudamos. O que é o quadrilátero? O quadrilátero é uma forma geométrica bem semelhante a um quadrado. É onde que tipo, é uma região das cidades mineradoras do estado de Minas Gerais. Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Brumadinho. Tá? Então essas cidades, elas juntas têm um formato de um quadrado dentro do estado de Minas Gerais. Tá? Então uma região bastante importante da mineração desde o período da colonização até os dias atuais, quadrilátero ferrífero. Rio de Janeiro, bastante importante para o turismo. Já falei já milhares de vezes também, eu particularmente odeio o carnaval, mas é mega importante para o Brasil. O carnaval ele acaba dando dinheiro, emprego para centenas de pessoas no Rio de Janeiro, até mesmo aqui em São Paulo. Então comércio, bar, restaurante, balada, Laurinha do Camarão que vende camarão na praia, hotel, pousada, hostel, agência de viagem, agência de transporte, todos eles acabam ganhando emprego por conta do turismo regional. Tá? O turismo bem forte no Rio de Janeiro. Bacia de Campos, lá no Rio de Janeiro, 60% de todo o petróleo do Brasil é extraído lá da Bacia de Campos, do Rio de Janeiro. Então uma região muito importante e boa parte do pré-sal também é extraído de lá. Celulose. O que é celulose? Lá no Espírito Santo, a celulose é a matéria-prima para poder fazer folha, caderno, papel. Então boa parte, até mesmo dos seus cadernos, pode ser que venha a ter sido produzido lá do Espírito Santo a matéria-prima, que é a celulose. Então o Espírito Santo é mega importante com relação a isso. Cana-de-açúcar. Então a cana-de-açúcar ela foi bastante importante para o processo de expansão territorial brasileira. Lembra lá, quando chegaram os portugueses aqui no Brasil, dividiram o território em 15 faixas de terra, que são chamadas de capitanias hereditárias, doando ali para os donatários cada porçãozinha de terra, e chegaram até aqui também no Sudeste. Essa produção de cana-de-açúcar foi extremamente importante para começar a povoar o Sudeste. Depois, hoje, a cana-de-açúcar ainda é produzida em grande quantidade? Ainda é produzido, tá? Antes no Nordeste era o foco principal. Agora a cana-de-açúcar, o foco principal é o estado de São Paulo. Só que a cana-de-açúcar, boa parte do estado de São Paulo é produzida para etanol. Então você planta a cana-de-açúcar e transforma essa cana-de-açúcar em etanol, o álcool, para vender em posto de gasolina, para movimentar os carros. Boa parte dessa produção hoje é responsável no Sudeste, estado de São Paulo. Corrida do Ouro. Então a gente já aprendeu já que a Corrida do Ouro, todo mundo estava lá com o foco da cana-de-açúcar no Nordeste e, no caso, o trabalho dos bandeirantes, tá, o exército português,
expandindo, procurando minérios sobre o território, encontraram no estado de Minas Gerais. Aí o que aconteceu? Todo mundo deixou a cana-de-açúcar tudo de lado e correu boa parte geral dos portugueses para o estado de Minas Gerais para poder fazer essa extração. Por isso que é chamado de corrida do ouro, porque quando você chegava na mina, você colocava lá praticamente uma plaquinha, pertence à família Segala. Já era, ninguém poderia mais extrair ouro lá, só a família Segala. Então é por isso que era chamado de corrida do ouro. Quem chegasse primeiro praticamente foi dominando tudo. E por último, para a gente poder finalizar, do café às indústrias. O café foi muito importante para a região sudeste, porque no café nós já éramos independentes, então é uma economia que trouxe dinheiro para o território nacional, para o Brasil. Tudo antes, nada trouxe dinheiro para o Brasil, tudo ia para Portugal. Café já trouxe dinheiro para o Brasil, por isso que é considerado também como ouro negro. Então o café desenvolveu toda uma infraestrutura, tá? Foi criado uma infraestrutura de energia, infraestrutura de transportes, trem, metrô, infraestrutura marítima, exemplo lá do Porto de Santos. Atraiu muitos trabalhadores imigrantes, italianos, holandeses, alemães, vieram para também trabalhar nas lavouras de café. Então o café foi muito importante para começar um processo de urbanização. Depois, quando entrou em crise o café, em 1929, começamos as nossas indústrias. Aí, no caso, a industrialização, ela acabou levando máquinas para o campo, os trabalhadores rurais ficaram sem emprego, já estavam sem emprego por conta da queda do café. Esses trabalhadores rurais vieram para as áreas das cidades, êxodo rural, para poder trabalhar nas indústrias. E isso aumentou ainda mais a infraestrutura urbana da região sudeste. Só que lembrando, tudo de forma desorganizada, porque o governo não deu conta de dar recursos para toda essa população. Na metade do século XX, tá, 1950 mais ou menos, começaram a chegar as empresas transnacionais. Tá? O governo de JK, Juscelino Kubitschek, não precisa gravar esse nome, ele acabou abrindo o país para a entrada de empresas estrangeiras. Volkswagen, Mercedes, Scania, enfim, já entenderam, né? Nike, Adidas, McDonald's, Burger King, que é muito melhor do que o McDonald's. Sim, Sim, Você sonhou Sim. agora, né? Sim, Perdeu um ponto. Eu prefiro. Ponto negativo. Eu gosto dos dois. Então, ó, voltando, tá? Voltando. Então, quando o país ele se abriu para as empresas de fora, as empresas de fora praticamente superaram em qualidade as empresas nacionais. Então, a lanchonete do Zezão, quando chegou lá o McDonald's, entrou em falência. A Gurgel, que fabricava carro, quando chegou a Mercedes-Benz ou a Volkswagen, entrou em falência, porque essas empresas estrangeiras eram muito melhor em tecnologia do que as empresas nacionais. E a gente finaliza por aqui a nossa revisão. Eu acho que é só. Não esquece de fazer o resumo de uma página, no mínimo, a ser entregue na terça-feira.